sejam bem-vindos ao Pode Conectar Carreira à Frente, a sua mentoria de carreira em cada episódio. Eu sou a Paola Schuber e esse podcast é para quem olha a sua carreira sempre à frente. E hoje a gente tem aqui um convidado mais que especial. Nós estamos recebendo alguém cuja carreira não é apenas admirável pelos resultados, mas pela profundidade humana que existe por trás de cada conquista. Fernando Pelanda é hoje VP de Product Line e R&D Latam na Electrolux, um dos maiores nomes da indústria de bens de consumo do mundo. Ele lidera não apenas negócios, portfólio, inovação e desenvolvimento de produtos, mas um ecossistema complexo que envolve sustentabilidade, tecnologia, estratégia e impacto real em milhões de lares latino-americanos. Diria em todo mundo, né, Fernando? Todo mundo. Mas o Fernando não chegou aqui por acaso. Sua trajetória de mais de 20 anos é marcada por uma inquietação muito bonita, a vontade constante de transformar o que está exposto. Desde os primeiros anos em engenharia mecânica, passando pela Bosch, pelos primeiros desafios industriais, pela evolução dentro da Electrolux, até assumir posições de lideranças globais e representatividade no setor. Como VP de White Goods na Electrolux. A gente tem que contar para as pessoas o que são todos esses nomes, né? Sim. Ele é um líder que forma líderes, um profissional que abraça desafios, um executivo que olha para o consumidor com empatia e para o time com humanização. E, fora do trabalho, carrega a leveza de quem valoriza a família, o esporte, viagens, mentorias e impacto social, porque para ele, carreira e propósito caminham juntos. Fernando, que honra ter você aqui. Estou muito feliz, a gente já tem uma parceria aí de longa data, às vezes mais próximos, menos próximos, mas assim, sempre acompanhando. Então, estou muito feliz, imagino como é uma agenda de um VP de uma empresa como a Electrolux nessa época do ano. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade, por você estar aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, de conversar um pouquinho com vocês, né, contar um pouquinho da minha história, da minha carreira e de tudo que a gente tem feito aqui, né, dentro desse termo de ter um propósito, de não só, né, lógico, a gente está ali no dia a dia para entregar, mas também para entregar resultados para a sociedade também. Com certeza, Fernando, eu não tenho dúvidas. E eu quero, antes de mais nada, né, que as pessoas conheçam do Fernando Pelanda, né? Conta um pouquinho para nós da sua história, quem é você, conta um pouquinho de toda essa introdução que eu dei ali sobre você. Não, legal. Então, um pouco curioso, né, de como eu vim parar nesse mundo que eu estou hoje, né, da indústria. Porque lá atrás, quando, né, a gente pensa, né, o que é você, né, eu já tinha essa clareza, né, de estar mais voltado a uma área técnica, né, eu sempre fui muito bom com números, com matemática, então tudo me levava para a engenharia. E na época eu costumava assistir muito as corridas de Fórmula 1, né, na época do Ayrton Senna, e o meu sonho era ser mecânico da Fórmula 1, né, trabalhar na Fórmula 1. E aí, né, o que a gente tinha de disponibilidade aqui de curso, né, na época, para a mecânica, era só o Cefet e a PUC e a Universidade Federal. Né? Eu acabei optando pelo Cefet, porém o Cefet era uma engenharia industrial mecânica e não tinha nada a ver com a engenharia de mecânica de automóveis, que era o meu primeiro sonho. Mas, com o tempo também, eu fui aprendendo outras coisas, né? Me envolvendo nesse mundo industrial e começou a fazer muito sentido para mim essa questão, né? De desenvolver novos produtos, desenvolver novos processos, né? E, de uma certa forma, tá influenciando na vida das pessoas, né? Então, acho que acabou conectando, né? Comecei por um objetivo e acabei entrando num outro lado, mas que, para mim, fez muito sentido. Que legal, Fernando. Sabe que eu me identifico porque quando eu entrei para fazer psicologia, diferente de 90%, talvez até um pouco mais das pessoas que vão fazer psicologia, é para atender em clínica. E eu queria trabalhar com RH. Então, quando eu entrei, você só vai ver RH assim, meados do 3º ano. Então, quando eu entrei, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu vejo que, assim, quando a gente tem esse senso de curiosidade, quando a gente começa a entender, puxa, não é só isso, é mais coisas. E hoje eu uso tanto da minha base psicóloga, seja com assuntos de RH, mas também dentro de programas de mentoria, e eu vejo que é um grande diferencial. Então, acho que bacana. Me identifiquei com a sua história, que a gente mira numa coisa, mas não é bem assim, né? Exatamente. E é bem o que você falou, né? O lado de você ser curioso, de você aproveitar aquilo que você está vivendo. Às vezes, né, você pensou uma coisa, foi outra, mas sempre achar o lado bom daquilo, eu acho que faz todo sentido.
E, Pelana, me chamou a atenção, olhando o teu perfil, você sempre teve uma trajetória ascendente, né? Uma trajetória de crescimento. A gente sabe o quanto a Electrolux é gigante, né? Falando principalmente de Electrolux, que é onde você está aí na maior parte dos últimos anos, né? Que foi esse momento, assim, onde você pensou, puxa, eu tô crescendo, eu tô realmente evoluindo, tô liderando pessoas, tô aumentando o número de pessoas. Conta como foi esse sentimento, como que foi, o que você foi fazendo para que isso realmente acontecesse? Bom, vamos lá. Passa até um filme na minha cabeça aqui, Paola, e até para todo mundo saber. A Paola foi quem fez meu processo de admissão na Electrolux. Isso lá em meados de 2007. Né? Um ano de a priori. Eu lembro muito bem desse dia, né? Porque eu, na época, troquei a empresa que eu trabalhava, Bosch, pela Electrolux. E ali já começava um pouco dessa minha trajetória, porque quando a gente, né, estuda engenharia, acho que a maioria dos engenheiros também, como você falou, a maioria do pessoal que estuda RH, a gente tem aquela vontade, assim, de fazer alguma coisa diferente, criar, de engenhar, né? Eu tinha um professor que falava, engenheiro é aquele que engenha, né? E aí, esse movimento que eu fiz para a Electrolux foi mais ou menos por isso, porque eu tinha uma vontade de trabalhar na engenharia. Na empresa que eu estava anteriormente, eu trabalhava numa parte de processos, né? Que não me dava muita autonomia para isso. E então eu sempre tive esse lado curioso de querer, né, tá desenvolvendo novas coisas. E depois que eu entrei na Electrolux, também eu sempre fui assim de estar procurando coisas diferentes, né? Então eu lembro também, eu entrei para trabalhar na fábrica de Curitiba, né, que foi a minha primeira experiência ali dentro, desenvolvendo processos para fazer peças de refrigerador. E na época teve uma oportunidade de começar a trabalhar com os produtos que a gente fazia em Manaus, né? A gente não tinha um time lá em Manaus, era o time de Curitiba que dava suporte. E foi assim curioso porque ninguém quis ir, né? E eu era o mais novo, falei assim, então deixa que eu vou, né? Eu já tive essa curiosidade. Então ali eu comecei a perceber que esses pequenos movimentos, né, traziam crescimento, né? Não só, lógico, não o movimento pelo movimento, mas você tá fazendo coisas diferentes, está aprendendo, agregando coisas ao que você já faz, né? E então acho que teve uma série de decisões ali que eu fui tomando, né, que foram me impulsionando dentro da carreira. Então, por exemplo, esse movimento para Manaus hoje parece óbvio, né, mas lá atrás não era uma coisa trivial, né? Eram produtos pequenos, né, que representavam pouca coisa e que foram crescendo, né? Então eu tive a oportunidade de participar desse crescimento junto com os produtos, né, da época. Então toda a parte de desenvolvimento desses produtos, né, de como a gente fazia para produzir esses produtos, para vender, enfim, eu participei de todo esse processo. E outra coisa que foi muito importante para mim foi que, como também Manaus era uma região um pouco mais remota, eu acabei participando de processos mais estratégicos, né? Porque não tinha tanta gente lá, então a gente acabava sendo envolvido em discussões que normalmente não seriam do meu nível, né? É lógico que também, e aqui, né, deixando um pouquinho de modéstia à parte, porque você tem que estar preparado para isso, lógico, né? Então, eu acabava tendo, na época era um engenheiro júnior, e eu tinha discussões com o nosso, que seria hoje o nosso vice-presidente, na época era um diretor, né? E eu acho que isso me trouxe um crescimento acelerado também, né? Me fez desenvolver muito mais rápido, né? E essas discussões estratégicas, essas reuniões, né, que às vezes acabavam envolvendo mais pessoas, também trouxeram uma oportunidade para mim de mostrar também a capacidade que eu tinha. Eu lembro claramente um episódio aqui que era uma reunião com esse diretor, que na saída ele foi me dar um feedback. Ele falou, olha, Fernando, é muito legal a confiança que você consegue passar para a diretoria aqui. Então, e eu acho que é ali que me deu um clique também, ele falou assim, poxa, eu acho que eu tenho um papel a mais do que só fazer aqui minha parte, que era desenvolver um processo, uma ferramenta, um produto, mas também participar, né, dessas decisões estratégicas. Então, acho que eu acabei tendo um pouco de sorte também de ter essas pessoas que me proporcionaram essas oportunidades, e abraçando isso também. Acho que esse foi o grande pulo para poder, né, tá onde eu estou hoje. Sim, perfeito. Sabe que há pouco eu conversei com outras lideranças e veio bem comum esse ponto que você trouxe, assim.
de você estar pronto para a oportunidade, de você se preparar quando a oportunidade vem, mas também você ter a disponibilidade de não só fazer a sua parte, entender como ela impacta no negócio, Exato. fazer a mais do que realmente, e eu vejo que isso é o grande ponto mesmo das pessoas que conseguem crescer e conseguem evoluir. Exato. Bem legal. E depois desse momento, né, pensando em momentos marcantes da tua carreira, o que aconteceu? Porque você tem um cargo hoje super estratégico dentro de um portfólio super estratégico também, né? Como chegar a uma posição de VP? O que foram os marcos assim de carreira para você? Eu acho que tem várias decisões que a gente toma que acabam impactando, né, Paula? Eu comentei dessa decisão, né, de ter me mudado para Manaus, né? Eu morei em Manaus 4 anos, né, dentro desses 18 que eu estou na Electrolux. E você foi com a tua família? Você já tinha filhos? Essa é uma história bem curiosa. Eu ainda não tinha filhos, né? Eu casei aqui em Curitiba e minha primeira casa foi em Manaus, né? Uau! Como casado. Prova de fogo para isso. Exato. Tem um lado bom, né? Que a gente fica meio isolado, então né, não tem como... Foi um lado bem positivo. E aí eu não tinha filhos ainda, então a gente foi para lá e ficou esses 4 anos. Daí quando a gente voltou que a gente teve filhos, né? Então, claro, são momentos, né, da vida que acabam colaborando. Mas voltando para o ponto, né? Essa acho que foi uma decisão bastante importante, né? Que me trouxe essa visibilidade dentro da companhia, né? Para os lados mais estratégicos. Depois disso, também a decisão de... Quando a gente voltou de lá, também foi um pouco curioso, né? Porque eu fui dentro de uma área e daí para voltar não foi tão simples assim, né? Porque você vai... né? Lá em Manaus eu acabei assumindo o meu primeiro cargo de gestão, né? Então eu fui como engenheiro júnior, acabei crescendo até a área de supervisão. Eu tinha um time pequeno lá, de 3 ou 4 pessoas, né? Então, assim, eu crescia e para voltar, eu tinha que achar meu espaço, né? Meu espaço não existia mais aqui. E aí eu concorri a uma outra vaga dentro da Electrolux e foi quando eu migrei, né, então, da área de processos para a área de produto. Então, quando eu voltei numa posição de desenvolvimento de produto para gerenciar uma área de produtos importados. Era uma estrutura diferente que a empresa tinha naquela época. E eu voltei para ser o responsável por todos os produtos que a gente importava, né, que não eram produzidos nas nossas fábricas aqui do Brasil. Que para mim também já foi uma grande responsabilidade, porque eu não tinha experiência na área de desenvolvimento de produtos e fim gerenciar uma equipe que teoricamente tinha muito mais experiência que eu. Né? E eu era bastante jovem, então assim, um desafio bastante grande também que eu assumi. Depois disso, acho que fiquei uns 3 anos nessa função. Aprendi bastante, né, em termos de desenvolvimento de produto, e aí eu assumi uma das áreas, né, depois a Electrolux teve uma mudança estrutural. Na época, a gente tinha basicamente 2 estruturas de desenvolvimento de produtos. Produtos fabricados no Brasil e os produtos importados, né? Eu era dos importados e tinha uma outra pessoa aqui nos fabricados. Nessa época, a Electrolux dividiu por linha de produto. Né? Então, até tentando explicar um pouquinho que você falou das siglas... a gente passou a ter 4 linhas de produtos, né? Na verdade 3 naquela época. Food Preparation, que é tudo que é relacionado para comida, então para fazer a comida. Fogão, micro-ondas, fornos, então tudo que está relacionado ali na parte de cocção. Food Preservation, que aí é a parte de refrigeração, basicamente. Então refrigeradores, freezers, cervejeira, adegas, né? O que nós chamamos lá de Fabric Care, que tem toda a parte de lavagem de roupa e lavagem de louça. Né? Eram as 3 áreas. Eu acabei assumindo uma delas dentro da engenharia de desenvolvimento de produto, que era a área de Food Preparation, né? Nessa época. Aí passei mais um tempo. Dentro dessa função, talvez das coisas que também me ajudou muito a estar onde eu estou hoje. Eu assumi um projeto que a gente... Lá na Electrolux a gente normalmente tem alguns nomes, né? Não sei quanto você já viu lá, Paula, mas são... todo projeto tem um nome, né? Assim, a gente usa, às vezes, nome de mulheres, às vezes algum outro critério. Um projeto que a gente chamou de Berta. Esse projeto, só para você ter uma noção de tamanho dele... Normalmente o investimento de um projeto é em torno de 10 milhões, enfim, depende muito do caso. Esse projeto foi um projeto de 400 milhões de reais. Então era uma coisa assim que eu nunca tinha vivido, né? E era um projeto global, né? Ou seja, eu tinha um time ali dentro do projeto trabalhando diretamente, mais de 80 pessoas, né? E eu fiquei como project leader dele, né?
E acho que dentro da América Latina foi a primeira vez que a gente fez um projeto assim realmente global, né? Foi quando a gente fez a introdução, né, da produção no Brasil dos fornos de embuti, e a gente renovou toda a linha de fogões, né? Então, assim, eu acho que ter assumido esse desafio para mim foi um marco, porque, de novo, eu consegui ter contato com várias áreas, né? E ali não era mais só dentro do nosso mundo aqui, do mundo global, né? A gente acabou tendo contato com... eu tinha pessoas trabalhando na Austrália, eu tinha pessoas trabalhando na Alemanha, na Itália, né? Nos Estados Unidos, enfim, que muitas loucura. pessoas participando junto comigo desse projeto, né? E claro que isso também te traz visibilidade, né? E aí eu comecei também... O comitê desse projeto também não era simplesmente mais a diretoria do Brasil, mas sim pessoas que estavam na diretoria global, né? E claro, de novo, né? A responsabilidade de você estar reportando e falando com essas pessoas, mas por outro lado a oportunidade de você estar aparecendo. Eu lembro até hoje a primeira reunião que a gente tinha uma vez por mês, né? O comitê. Foi um desastre, assim, fui apresentar, né? Foi super difícil, né? Eu falava... às vezes uma pessoa ia fazer uma pergunta e queria responder antes de terminar. Então, você vai aprendendo, você vai convivendo e assim, né, claro, graças à competência do time, né, e a nossa competência, a gente conseguiu entregar esse projeto, então isso também me ajudou muito, né. E ali também, eu acho que eu consegui também mostrar um pouco do meu lado, né, claro, minha formação técnica, né, eu sou engenheiro, eu trabalhei na parte de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de processos, né, mas eu acho que um dos diferenciais também foi mostrar essa conexão que eu sempre tive também com o lado comercial ou com o lado do cliente, né, entender que às vezes, né, nós engenheiros, né, costumamos a pensar assim que a gente faz tá super certo, e o cliente tem que se adaptar àquilo, né? Eu comecei a entender que às vezes não é bem assim, né? Às vezes a gente precisa entender o que o cliente está fazendo para poder executar da melhor forma possível, né? E acho que isso daí também mostrou que eu tinha essa capacidade de fazer essa conexão com o negócio, né? E aí veio a oportunidade, né, de ter assumido agora a posição que eu estou hoje, né, que claro, ainda eu tenho engenharia, né, comigo, né, eu tenho um time de engenharia, mas eu tenho um time que é muito mais comercial, né, que faz esse contato externo. Então são vários desafios, né, que você vai olhando, assumindo e acho que isso vai te levando, né, assim, não é uma coisa que lá atrás você planeja fazer esse caminho, mas que vai fazendo sentido, vai se conectando, né. Que legal. E hoje o desafio é mais humano, né? Muito mais. Muito mais humano. E falando em times globais, né? Quando você começou a ter essa interação, seja no sentido de liderado, mas também de troca com outros países, reportando, enfim. O que foi mais desafiador e o que você sentiu, opa, eu preciso ajustar para que realmente fosse efetiva essa comunicação e o atingimento desses resultados? Legal. Acho que aqui o interessante é você entender que dentro desse mundo hoje, né, que é super conectado, que a gente tem interação com vários países, várias culturas, né, acho que é entender esse lado, né, da cultura. Acho que tem dois episódios aqui bem bacanas, né, um dentro desse projeto que eu comentei do Berta, né, tinha várias pessoas que trabalhavam em vários países, mas em específico um que trabalhava na Alemanha, ele tinha um cargo super importante também. Era muito engraçado, porque mesmo quando você concordava com ele, ele brigava. Assim, né? E aí você passa a entender assim, poxa, mas é uma característica, né, da cultura alemã, né, de estar desafiando, estar brigando. E você entende que não é pessoal, porque, né? não é pessoal, não é comigo, é o jeito, né? Se você não brigar, não tá bom, então vamos brigar. Né? Então, acho que esse entendimento de como funcionam as culturas, né? Manaus também, né? Outra cultura, outro jeito de executar. Outro Brasil. Exatamente, outro Brasil, né? Eu brinco que eu sempre quis morar fora, falei, morei, né, em Manaus, mas é outro Brasil. É outra forma de tratar. Então, acho que entender isso, você consegue extrair o melhor das pessoas, né? O melhor de cada... Né? E mesmo dentro dos nossos times também, né? As pessoas são diferentes. Então, acho que entender de como as coisas funcionam com o chinês, por exemplo, né? Muitas das coisas com o chinês você consegue num jantar, né? Não é lá no dia a dia, né? Na reunião formal,
né? Então você conquista a confiança, né? E aí você vai desenvolvendo melhor o teu trabalho também. Acho que esse entendimento de como as culturas funcionam e como você pode usar isso para potencializar o seu resultado é o que faz a diferença. Que legal, Pelanda. E dentro desse contexto que você trouxe, né, de pessoas e desenvolvimento, teve algum case mais marcante de alguém da sua equipe que você acompanhou essa evolução de crescimento, que você, de certa forma, mentoreou indiretamente ou diretamente e essa pessoa foi tendo mais crescimento? Assim, são várias, né? Eu, dentro de toda essa jornada, acho que tem vários cases aqui que eu poderia citar. Eu não vou citar nomes aqui, até para não, né, sim, não ser sim. injusto nada, mas eu acho que tem uma coisa que eu me orgulho bastante, assim, quando a gente assumiu ali a parte de food preparation, né, na engenharia, eu já tinha muito claro assim que a gente precisava ter um pouquinho mais de diversidade. E não é um mundo, né, muito feminino, né, principalmente de engenharia mecânica, assim, é muito difícil. E a gente conseguiu, né, junto com os outros gestores que trabalhavam comigo, ser a área que na época tinha mais mulheres trabalhando ali na engenharia de produto. E tem 2 casos ali dentro que eu me orgulho bastante. Assim, uma acabou saindo da Electrolux, mas eu acompanho bastante, né? Então ela galgou várias outras posições. E hoje tá super bem, então me orgulho muito, né, de ter participado da carreira dessa pessoa. E outra que está na Electrolux também, migrou em outras áreas e inclusive agora vai voltar a trabalhar não diretamente na minha área, mas comigo. Então são 2 exemplos de mulheres que eu consegui ajudar assim, dentro da carreira, que me orgulha bastante. Mas poderia falar aqui vários exemplos, Paulo. Eu acho que mas o ponto é esse, né, o quanto a gente consegue fazer que as pessoas também tragam o seu melhor, né? Eu sou um exemplo, né? Eu acho que, como eu comentei ali atrás, eu tive sorte de ter alguns gestores que me ajudaram, me deixaram, né, fazer isso. A gente vê hoje em dia, né, tantos gestores que acabam fazendo o contrário, né? Tentam blindar, né? Escondem os talentos. Eu acho que o sentido nosso como gestor é o contrário. É a gente tem que deixar fazer essas pessoas, crescer. Né? A gente até estava brincando ali, perdi uma pessoa. Acho que a gente não perde, né? Desde que seja bom para a pessoa, lógico. Lógico que nós temos que olhar o que tem que ser bom para a empresa também. Mas quando a gente consegue conciliar as 2 coisas, aí acho que é o que dá sentido à nossa função, né, dentro da gestão. Perfeito. E na sua opinião, nesse mundo tão maluco que a gente está vivendo hoje, de tanta coisa acontecendo e tanto do ponto de vista de tecnologia, mais de inovação, mas também de novos valores do que a gente precisa olhar como profissional, como pessoa, o que você acredita que as pessoas estão deixando de olhar nas suas carreiras e que estão impactando nesse crescimento? Boa pergunta essa, né, Paulo? Eu acho assim, hoje em dia a gente não consegue mais olhar de uma forma isolada, né, para nossas carreiras, assim. Então, por exemplo, não adianta uma pessoa, um engenheiro ser um bom engenheiro de desenvolvimento de produto, mas se ele não conhece, né, o que faz a diferença para o consumidor, né, da onde que eu pego o input. Então, eu acho que esse é o ponto que as pessoas têm que olhar um pouquinho mais, né? Entender o contexto, né, não só da função dele, e como que a função dele se conecta com essas outras áreas e como ele faz a diferença. Né? Eu acho que esse talvez seja o principal ponto. Eu costumo falar que muitas pessoas querem ser promovidas dentro da sua própria cadeira, né? Às vezes acontece, né, de ter uma oportunidade, mas muitas vezes não. Né? Então, você ter um entendimento, né, de todo o seu environment, né, de tudo que influencia o que você está fazendo, eu acho que é fundamental. Né? E a gente não pode parar de estar aprendendo, né? De estar entendendo como isso funciona e como que eu consigo potencializar. Eu acho que talvez aí que seja a maior oportunidade hoje para as pessoas, né? E até pelas ferramentas que a gente tem hoje, né? Hoje é muito mais fácil de você conseguir conhecer mais, de ter acesso, né? Antigamente eram as famosinhas caixinha preta, né? Então, acho que hoje não. Hoje a gente consegue... O conhecimento está aí, né? Está aí, está fácil, está acessível, né? Então, ter essa curiosidade, sabe? Acho que esse é o principal ponto que eu vejo que ainda as pessoas ainda têm um pouquinho de dificuldade. Sabe que eu vejo, Pelanda, dentro do meu processo de mentoria, que muitas vezes as pessoas, elas chegam justamente com essa falta de clareza, porque elas só veem o crescimento dentro do lugar que elas estão. Como se o crescimento fosse só ali. Exato.
E quando elas expandem, quando elas vêm para esse processo, tá, mas e quais são as outras possibilidades? Não só onde você está, mas essa tua visão de quem você é para com o mercado de trabalho de uma forma geral, eu acho fundamental. Porque tem pessoas que me procuram que às vezes ela tem um cargo que só existe na empresa dela. Então, ela está, de certa forma, até muitas vezes invisível para o mercado. Então, ela precisa entender também, seja desde como você vai se posicionar ali nos teus títulos do LinkedIn, o que você é para comer. Essa tua atividade que você faz na tua empresa é esse cargo, e no mercado ele é o quê? Então, as pessoas também ficam muito receosas porque a gente ainda não está maduro com esse momento de posicionamento, de rede social. Mas a evolução, ela tende a mostrar isso. E essa relação precisa começar agora. Exato. De você entender, ok, o que eu tenho aqui de possibilidades e o que eu tenho fora, onde mais eu posso contribuir. Porque é unânime, assim, todas as lideranças que eu trouxe aqui, independente da área, as que cresceram foram as que navegaram por diversos ambientes da organização. Perfeito. Por diversos cenários da organização. Então, acho que isso é algo bem, bem importante e tem que ficar essa dica aí. E fazendo um link, né, porque normalmente a gente, quando está, né, olhando a nossa carreira, a gente fala assim, eu quero crescer verticalmente, né? E aí a gente fica mirando posições para cima. E a gente não dá tanto valor, às vezes, aos movimentos laterais, né? Ou que parece até ser laterais, né? Mas eu acho que esses movimentos, eles trazem, eles agregam, né, conhecimento. Né? Então, eu acho que às vezes os profissionais não estão valorizando muito isso, né? Eles sempre miram o crescimento vertical. Mas não vem a oportunidade, tá bom, eu faço um movimento que às vezes parece que, né, só estou andando de lado, e realmente está, mas dentro da posição hierárquica, porém você está agregando coisas, né? Você está trazendo bagagem, né, para você. Né? E esse é outro ponto que você comentou do mercado. Eu sempre costumo falar para os meus times assim, você tem que estar bom para o mercado. Se você estiver bom para o mercado, você vai estar bom para a Electrolux. Perfeito. Você estar bom para a Electrolux, às vezes, não quer dizer que você vai estar bom para o mercado. Então, não dá também para mirar só aquela competência que naquele momento você precisa. Lógico que ela é importante ali naquele momento, mas você tem que estar sempre olhando o total. Porque senão você vai ficar ou obsoleto ou vai ficar estacionado, né? Exatamente. Nossa, faz super sentido. Acho que é um ponto bem legal assim que a gente tocou. E falando nisso, na sua opinião, o que mais vai precisar de requalificação, principalmente para lideranças? Esse é um bom ponto, né? Primeiro, eu acho que quando a gente fala de liderança, assim, acho que o líder tem que ter muito claro, né, a transição, né? Então, quando você se torna líder, acho que o principal ponto é você deixa de depender só de você e você depende do resultado do seu time. Então, não é mais só sobre números, é sobre pessoas, né? Então, você tem que estar capacitado você tem que ter as competências assim para conseguir extrair o máximo dos seus times, né? Porém, né, dentro desse cenário também, eu acho que a gente tem enfrentado muitas mudanças, né, Paula? A gente fala lá na Electrolux que se você olhar os últimos 30, 40 anos, o que está acontecendo agora, nos últimos 2 ou 3, é sem precedentes, assim, né? Talvez tudo que está mudando agora nunca aconteceu nos últimos 30. Sim. Né? Então, eu acho que o líder ele tem que estar muito atento a essas mudanças, né? E aí, a gente pode enumerar várias coisas aqui. Então, por exemplo, inteligência artificial, né? E não olhar como uma ameaça, né? Acho que muitas pessoas, mas eu vou perder meu emprego. Não. Mas se você não souber trabalhar com inteligência, provavelmente sim você vai perder. Não pela inteligência artificial em si, mas por não saber trabalhar. Saber trabalhar com dados, eu acho que isso é um ponto super importante, né? Porque hoje a gente tem muitos dados disponíveis, mas como é que a gente transforma esses dados em subsídio, em inputs para que a gente possa desenvolver o trabalho das equipes melhores? Essa competência também de se adaptar a esse cenário novo de trabalho híbrido, né? Home office. Não sei se isso vai evoluir, não sei não, tenho certeza que vai evoluir, né? A gente saiu lá de um 100% home office na pandemia para um trabalho híbrido, como é que vai ser no futuro? Eu não sei, né? Eu só sei que vai mudar. Então, ter essa adaptabilidade também acho que é fundamental. E eu acho que continuar tendo essa visão, né, de humildade também, de estar aberto a aprender, né, de ouvir as pessoas, de saber que às vezes a tua opinião não é a mais correta ou a mais importante naquele momento. Acho que mais por esse lado, sabe? Então, perfeito.
claro que tem hard skills aqui, né? Como eu falei ali, de inteligência artificial, né? A parte técnica ali, que o líder tem que saber também, mas tem muito de soft skills aqui, né? Sim, com certeza. E, de novo, eu acho que a transformação... Se a gente falava lá atrás que um ciclo leva 10, 15 anos, hoje, às vezes, no mesmo ano ele já muda, né? Então, tem que estar aberto para isso, porque senão... você fica obsoleto muito rápido. Muito mais rápido do que gerações passadas. Né? E esse ponto que você trouxe, acho que você trouxe um ponto bem legal, que é a questão da humildade, né, Fernando? Eu participei do RD Summit, que é aquele maior evento de vendas e marketing da América Latina, e um ponto que ficou bem marcante para mim, em uma dos speakers lá, que nossa, tem milhares, assim, são super legais, né? E ela falou que um dos pontos muito importantes que as pessoas vão ter que olhar é justamente a questão da humildade. Porque esse negócio da liderança, seja a liderança, seja as pessoas de uma forma geral acharem que sabe tudo, evita delas fazerem perguntas. E o não fazer perguntas faz com que não se desenvolvam. Então, um ponto-chave de requalificação é a humildade. Então, casa bem em linha com o que você trouxe. E é impressionante como a humildade se perde com o ego no meio do caminho, porque as pessoas vão crescendo e justamente se colocam nessa posição, né? Por exemplo, você é um VP, eu sei tudo. Então, quando a gente escuta uma liderança, como você trazendo a palavra humildade, a gente vê o quanto realmente é esse caminho e que as pessoas precisam olhar para isso. Então, super bacana te ouvir. E até lembrei de outro ponto aqui, né? Você falou de ter as respostas. A gente sempre fala, né, que o líder não é aquele que sabe responder tudo, mas ele é a pessoa que tem que fazer a pergunta correta, né? E, de novo, também não é ser o melhor, né? É você conseguir construir um bom time, né? Às vezes você vai ter gente no seu time que vai saber mais melhor, que você, tá tudo certeza. bem, é ótimo isso, né? E aí vem a questão da humildade. Né? Então, faz todo sentido também. Bem legal, Fernanda. E o que você acreditava no início da carreira e que hoje você entende, puxa, isso evoluiu muito? Tinha alguma verdade absoluta, alguma coisa que você tinha muita convicção e você também foi passando por esse processo de transformação ao longo do tempo? Tem alguns pontos aqui, né? O primeiro, assim, que é a questão de eu posso resolver tudo, né? Então, assim, esse era o... E é mais fácil, né? Por incrível que pareça, né? Você, mas você resolver tudo... Quando você consegue, é muito mais fácil. Você faz do seu jeito, na sua velocidade, né? Então, quando você tem essa possibilidade, eu acredito que seja mais fácil. Então, quando você vai crescendo, de novo, não é mais só sobre você, é sobre o seu time, é sobre, né, todo um contexto aqui para conseguir entregar. Então, isso você vai aprendendo, né? E eu acho que talvez seja um dos pontos mais difíceis quando você faz a transição, assim, né? Você entender esse ponto que você não é mais o super-herói, né? Não tem como, você não consegue. Eu acho que um outro ponto, aí tem mais a ver com o meu lado técnico, né? Eu acho e essa é uma transformação até do mercado. Quando eu comecei na Electrolux, a gente era uma empresa de produto. Né? Foi assim que a Electrolux cresceu, né? A gente fazia produto e jogava no mercado. E fez muito sentido, deu muito certo, né? A marca cresceu muito no Brasil graças a isso. O que eu quero dizer com isso? Claro, a gente falava com o consumidor, mas eu até brinco que a engenharia de desenvolvimento de produto tinha uma força muito grande. Então a gente fazia produto, mas vender não era nosso problema, né? Assim, vendas que se virem lá, né? E isso mudou muito, né? Hoje, com o nível de informação que o consumidor tem, com toda a disponibilidade, né, tanto de concorrência também, a gente vê que se eu não estiver respondendo uma dor do consumidor, se eu não estiver lá resolvendo um problema da vida dele, não adianta ele não vai comprar o meu produto. Né? Eu posso fazer o produto que for, né? Às vezes pode até comprar, mas aquilo vai morrer e não vai dar continuidade. Então, acho que esse foco no cliente, né? Acho que esse entendimento, e lógico, e aí a nossa função como técnicos é transformar, né, uma coisa lá em uma solução. Né? Então, é um pouquinho ao contrário. Né? Antes a gente fazia a solução, empurrava, agora a gente entende um problema e cria uma solução. Né? Eu acho que isso mudou bastante no meu entendimento. Acho que um outro grande ponto também que é interessante de comentar, né, Paula, quando você está ali no mundo de operações, que é desenvolver um produto, criar um produto, você está dentro do ambiente que é da Electrolux, né? Que é da empresa.
Eu costumo falar que é dentro da redoma. Então, lógico, não conhecer tudo é impossível, mas eu conheço muito dentro do ambiente desse ambiente operacional. Nessa função que eu estou hoje, eu tenho muito contato com o lado comercial. Então, eu falo assim, eu tenho um outro lado agora, né? Eu conheço um pouquinho fora da redoma. Então, acho que isso também mudou bastante a minha visão de enxergar as coisas, sabe? Então, acho que são coisas que você vai aprendendo e é normal, né? Acho que você vai se adaptando, assim. Então, grandes evoluções. Exato. Que legal. Exato. E, Fernando, frase ou livro que te inspira? Assim, tem um livro que eu costumo levar, assim, até tá muito conectado com o que a gente veio falando agora, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Eficazes, né? Eu não costumo, assim, sabe, ter um livro e falar, eu me baseio, mas por que eu gosto desse livro? Porque ele fala que os seus princípios não devem mudar mesmo com a mudança da situação, né? Os principais, né, que você leva. Então, eu levo isso muito a sério, né? Então, independente se a situação piorou, eu estou numa zona de pressão, eu costumo tentar manter os meus princípios, né? Então, acho que isso para mim faz bastante sentido e é talvez ali o que mais se conecta com a minha forma de liderar. Que legal. Acho que esse é um grande ponto, assim, pode ser uma grande característica da liderança mesmo, assim, da sua liderança. Acho que faz muito sentido. Porque não é muitas vezes sobre o ambiente ou sobre o que o outro faz com a gente, Exato. Mas sim como a gente se comporta independente da situação. Então, Exato, porque você não tem como controlar o ambiente, né? Nem o outro, né? Nem o outro, mas você tem como controlar o que você faz, né? Eu acho que e aí o princípio é muito importante, né? Você ser fiel ao que você acredita. Que legal. E agora a nossa última pergunta, Fernando, por que você faz o que você faz? Essa pergunta é bem legal, né? Eu acho que, primeiro, aqui eu queria trazer um ponto que eu acho que, e não é fácil, né? Mas quando você consegue, faz todo sentido. É você conseguir trabalhar em uma empresa ou enfim, em um lugar em que o propósito dessa empresa ele tenha matching com o seu propósito, né? Então, a Electrolux o propósito da Electrolux é transformar a vida para o melhor, né? Então, trabalhar ali para mim faz todo o sentido do mundo, né? É como eu penso, né? Desde lá atrás, quando você me perguntou lá da engenharia. Da escolha da engenharia. Exato. Então, eu queria criar coisas para melhorar a vida das pessoas, que né? Que legal. Então, assim, eu acho que eu costumo falar assim que sorte é quando você alia a oportunidade e a capacidade. Então, eu tive a sorte, né, de estar na Electrolux, de estar trabalhando numa empresa que o propósito dela faz sentido com o meu, né? E também recentemente a gente teve uma mudança, né, no nosso CEO, e ele falou uma coisa que me marcou bastante, assim, né? Ele falou, desde que você faça, né, com coração, né? E claro, você tem que usar a cabeça para executar, mas se tiver dentro do seu coração, acho que vai dar certo. Então, assim, você tem que amar o que você faz, né? Eu levanto todo dia e falo assim, poxa, eu vou melhorar a vida das pessoas, né? Então, acho que isso me move, né? E é por isso que eu tô ali e eu sou muito feliz justamente por ter conseguido, né, tá trabalhando num lugar que me proporciona isso, né? E não é fácil, né? Às vezes você não tem essa opção. Então, Sim. É por isso que eu levanto todo dia e vou lá para a Electrolux muito feliz e dizer assim, eu vou transformar a vida para o melhor, né? Seja de um funcionário, seja de um cliente, enfim... e até a nossa mesmo, né? Que legal. Nossa, é inspirador te ouvir. Inspirador, Obrigado. Assim. E fico muito feliz que aquela oportunidade de engenheiro júnior em 2007 te levou a essa posição que você ocupa hoje. Obviamente com muito esforço, muito trabalho, e muita competência. E eu fico muito feliz de ter feito parte de um pedacinho disso e hoje você está aqui. Então, assim, fechamos o nosso Pode Conectar, o nosso último episódio do ano, assim, com chave de ouro. Fiquei bem feliz mesmo. Obrigada e parabéns pela pessoa que você se tornou como profissional. Parabéns por tudo. Eu que te agradeço. Obrigada e, mesmo. De novo, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigada. Valeu. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreira à Frente. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Obrigada.